Olá, que bom que você está aqui. Vamos olhar juntos para o Salmo 15 hoje. O Salmo 15 é um pequeno salmo, mas muito rico, chamado de Salmo do Cristão ou Salmo do Cidadão do Céu. Por quê? Porque é um salmo que tem um assunto bem específico. Descreve a maneira como você e eu devemos viver depois que o Senhor entra na nossa vida. O Salmo 15 basicamente fala da vida de integridade do crente. Tem uma lista de características morais e éticas que Deus quer ver no estilo de vida da gente, no estilo de vida diário daqueles que são filhos dele. E esse padrão moral, claro, ele é válido tanto para a sua vida pública quanto para a sua vida particular. Antes de olharmos para esse Salmo do Cidadão do Céu, ou Salmo do Cristão, é bom a gente pensar na época em que vivemos. Nós estamos numa época de enfraquecimento da integridade. Valores de integridade, valores de honestidade estão sendo cada vez mais diluídos, misturados e abandonados. Nós estamos num país, o Brasil, em que um ex-presidente que foi condenado por corrupção foi descondenado e trazido de volta ao cargo por meio de eleições que nós suspeitamos. Estamos num país onde escândalos financeiros, escândalos sexuais estão marcando a vida de pessoas que, teoricamente, defendem valores cristãos, se dizem pessoas cristãs, defendem a família, defendem a ética, mas são flagradas cometendo crimes. Vivemos num país e num mundo onde o ganho financeiro baseado no engano aos clientes é cada vez mais comum e natural. Nós estamos numa época em que os padrões tradicionais do casamento, por exemplo, estão indo para o ralo. O casamento monogâmico, uma pessoa com outra, um homem e uma mulher, permanente, isso é coisa do passado. Os padrões tradicionais para o sexo também já foram abandonados há muito tempo. A erotização, a sexualidade cada vez mais precoce, o sexo como um mero ato de prazer a ser feito a qualquer momento, com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Isso é padronizado. Os antigos valores do sexo como expressão de amor e respeito dentro do vínculo conjugal se acabaram. E você pode perceber que isso marca também, infelizmente, a vida de cristãos e evangélicos. Hoje em dia, quando uma pessoa se diz crente, se diz evangélica, num ambiente de negócios, por exemplo, isso é mais motivo para suspeitar dela do que confiar nela. E quando a pessoa diz que é pastor, pior ainda, os outros ficam com mais medo ainda, sendo que no passado a reputação de um cristão, a reputação de um pastor, de um padre, era a reputação ilibada, elevada. As pessoas, mesmo que não gostassem do indivíduo, sabiam que era uma pessoa de bom caráter. Hoje já não é mais assim. O Salmo 15 é uma contraproposta divina para essa realidade desse mundo. Como deve ser o andar diário daquele que tem verdadeira comunhão íntima com Deus. Você vai perceber que esse salmo, ele se divide em 3 partes de uma forma bem clara. Ele começa com uma pergunta, ele responde essa pergunta e ele termina com uma promessa. A pergunta que rege todo o salmo está no versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Você percebe que é uma pergunta dupla, feita 2 vezes, mas com uma ideia só. Esse é um paralelismo, sinônimo, são 2 frases, expressam o mesmo pensamento. O salmista se dirige a Deus, o Jeová Todo-Poderoso, o Senhor da Aliança, o único Deus, a Jeová, Yahweh, e dirige essa pergunta dizendo: Senhor, quem habita no teu santuário? Quem mora no teu santo monte? Esses 2 elementos, o santuário e o santo monte, são símbolos, sinônimos da mesma coisa, ou seja, da presença de Deus, da intimidade com Deus. O salmista está dizendo o seguinte: Deus, quem é que pode ter intimidade contigo? Quem que desfruta da tua presença? O tabernáculo ou o santuário era a tenda de Israel. Aquela tenda móvel que foi usada ao longo da viagem no deserto. Então ela era montada quando eles acampavam e a Arca da Aliança ficava nessa tenda. Era nessa tenda que a aliança de Deus era manifestada e vista. Era nessa tenda que a Shekinah, a manifestação da glória de Deus, se manifestava.
Essa presença que dava para Israel a proteção, a bênção, a direção, a presença especial de Deus está no santuário, no tabernáculo. Santo Templo se refere primeiramente ao Monte Sinai, aquele monte no deserto onde Deus se manifestou para Moisés, deu a lei. Ali naquele monte Deus revelou sua glória, o quanto ele é um Deus terrível e santo. Mas também o Santo Monte se refere ao cume de Jerusalém, onde vai ser construído o templo permanente, definitivo, aonde Deus vai habitar no meio do seu povo. E nós sabemos que Jesus é o verdadeiro templo de Deus, que vai também se manifestar nesse lugar para que toda a terra possa conhecer Deus. Davi está perguntando basicamente o seguinte: quais são as qualidades necessárias para que uma pessoa tenha comunhão com Deus íntima e desfrute dessa comunhão íntima com Deus? Antes da resposta que está nos versículos 2 em diante, uma observação. É pela fé em Jesus Cristo e pela obra dele que nós somos absolvidos da culpa, somos declarados herdeiros legítimos de várias bênçãos espirituais. A nossa herança imutável que nós recebemos permanentemente vem pela fé em Cristo, naquilo que Cristo fez, não pelas nossas obras. Eu me torno filho de Deus por crer em Jesus, membro da família de Deus. Eu sou selado com o Espírito, eu sou justificado, eu sou perdoado. Tudo isso e muito mais são bênçãos espirituais definitivas, imutáveis, que não dependem do que eu faça ou deixe de fazer. Elas dependem do que Cristo já fez por mim e eu recebo tudo isso definitivamente pela fé. Entretanto, a experiência prática na minha vida terrena dessa vida espiritual, ela é condicional. Ela depende das nossas escolhas e das nossas ações. A minha filiação com Deus nunca muda, mas a minha comunhão com Deus é impactada, é alterada, é determinada por aquilo que eu faço em relação a Deus. O Salmo 15, ele tem que ser lido com essa perspectiva da minha comunhão com Deus. Eu me torno filho pela fé, pela graça, pela obra de Jesus. Mas a minha experiência de comunhão com Deus depende do quanto eu estou disposto a seguir essas orientações que estão aqui no Salmo. O quanto eu vou provar de Deus depende das minhas posturas. A resposta é: quem terá intimidade com Deus? Versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. O que de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar. Versículo 3. E que nenhum mal faz ao seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo. Quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui está a resposta. A pessoa que é íntegra em sua conduta. Essa pessoa desfruta de comunhão e intimidade com Deus. A palavra íntegro em sua conduta dá a ideia de alguém que é sólido, alguém que é saudável e completo, alguém que tem um cuidado com a maneira como vive, cuida com a maneira como fala e para onde vai. E essa pessoa íntegra tem algumas marcas descritas aqui. Primeiro, o versículo diz que ele pratica o que é justo. A ideia de praticar o que é justo é da ideia de um hábito consciente de viver justamente, de viver com honestidade, de ter uma conduta em que eu não faço concessão e abertura para o pecado. Uma pessoa justa é uma pessoa que obedece às leis terrenas, às leis civis, municipais, estaduais, federais. E mais do que isso, acima dessa lei humana está a lei de Deus, e a pessoa justa é totalmente submissa a essa lei e não quebra essa lei e não abre concessões para isso. A pessoa que tem comunhão íntima com Deus é a pessoa que pratica o que é justo. Em segundo lugar, aqui diz que de coração essa pessoa fala a verdade. Isso tem a ver com a maneira como pensamos. Embora ele diga que tem a ver com falar a verdade, a ênfase está no coração. De coração fala a verdade. A verdade é dita segundo o que está no coração. Então, o cristão íntegro, o cidadão celestial, que habita no Santo Monte, que está no tabernáculo, é aquela que tem
atitudes, reações, planos e motivos que vêm de um coração verdadeiro. Um coração que não tem engano, um coração que não tem mentira, um coração que não tem coisas escondidas, um coração transparente, aberto diante de Deus e dos homens. Terceiro lugar, essa pessoa que habita no santo monte de Deus, aqui diz que não usa a língua para difamar. Aqui tem a ver com o que falamos, na verdade com o que não falamos. A ideia de não usar a língua para difamar é não ficar andando aqui e ali, espalhando ou comentando calúnias maliciosas, destilando palavras venenosas, ferindo a reputação dos outros pelas costas, fazendo aquele comentário sobre a sogra, sobre o cunhado, sobre o pastor, aquele comentário negativo sobre o colega de trabalho. Quem está no tabernáculo de Deus não é fofoqueiro e nem ouve fofocas, não gosta de ouvir e nem passar adiante histórias que mancham a reputação dos outros. Às vezes nós fazemos isso por brincadeira ou por seriedade. Nos dois casos, está errado. Quem quer habitar no santo monte de Deus não usa sua língua para difamar. Temos que ter cuidado com a maneira como falamos e o que falamos dos outros. Não permita que nada desagradável ou mal saia da sua boca. Só diga aquilo que beneficia, fazendo de cada palavra uma dádiva, um dom, um presente, algo favorável aos outros. Então, a pessoa que habita no santo templo de Deus não difama com a sua língua. A próxima marca e as próximas, elas falam de relacionamento com o próximo. Por exemplo, a quarta característica do cidadão do céu é que ele não faz mal algum ao seu semelhante. O cidadão que habita no tabernáculo de Deus não traz qualquer dificuldade sobre os outros, de qualquer natureza, de modo consciente. Ele não faz mal algum ao seu semelhante, ele não fere o coração, ele não causa tristeza, ele não prejudica, ele não denigre, ele não tira o que é dos outros, ele não faz aquilo que é mal para o outro. Ele sempre olha para o outro, para a pessoa ao seu lado, como algo ou alguém sagrado, alguém santo e digno do melhor tratamento possível. Assim é a pessoa que habita no santuário de Deus. Em quinto lugar, ele não lança calúnia contra o seu próximo, versículo 3. Ele não fala dos outros de forma astuta, de forma desdenhosa, não fala mal do próximo, seja na presença dele ou na ausência dele. E ele se recusa a se juntar a esse tipo de conversa, esse tipo de pessoa, esse tipo de situação. Ele prefere ter um falar gentil com o próximo, falar aquilo que é bondoso, aquilo que enaltece o próximo. Em sexto lugar, o habitante do santuário de Deus, ele rejeita quem merece desprezo. Ele rejeita quem merece desprezo. O que está acontecendo aqui? Quem é a pessoa que merece desprezo? Desprezível aqui é a pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus. A pessoa que não está nem aí para Deus, a pessoa que se entrega ao pecado, não tem valores morais. O cidadão do céu rejeita esse tipo de pessoa. Então, tem a postura de discernir o impacto negativo que esse tipo de companhia pode causar no meu coração, na minha caminhada com o Senhor. Então, eu como cidadão do céu, eu tenho muito cuidado na maneira como eu me associo com pessoas que não levam Deus a sério. Talvez eu evite essas pessoas, talvez eu mantenha uma certa distância, talvez eu me aproxime, mas com cuidado e com o intuito de abençoar essa pessoa, tê-la como um alvo evangelístico. Eu como cidadão do céu, você como cidadã do céu, tem que levar em conta 1 Coríntios 15, 33, que diz o seguinte: mas conversações corrompem os bons costumes. A pessoa que habita na presença de Deus desenvolve bons costumes. Determinadas companhias na vida dela vão corromper esses costumes, então eu vou escolher entre ficar com quem é perverso, ter intimidade com ele, ou caminhar firme com Deus nos valores morais que Deus me deu. Como cidadão celestial, é a segunda opção. Eu vou precisar evitar essa intimidade. Em sétimo lugar, o cidadão celestial, em contraste com o ponto anterior, em vez de abraçar os desprezíveis, ele honra os que temem o Senhor. Está escrito isso aqui.
rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Aqui está falando de quem eu escolho como amigo, quem eu escolho como pessoa com quem eu vou ter comunhão. Pelo fato de eu ter a tendência de imitar e me parecer com as pessoas com quem eu passo mais tempo, eu vou passar mais tempo com quem se parece com Cristo. Se eu me torno semelhante às pessoas com quem eu ando, eu vou andar com pessoas que andam com o Senhor. E então, por isso que um cidadão dos céus, quem habita no santuário de Deus, quem mora no santo monte de Deus, prefere a companhia do povo de Deus. Uma pessoa que é crente solteira, por exemplo, ela vai preferir, ela vai escolher namorar e casar com alguém que também anda perto de Deus, porque ela vai desprezar os que estão longe de Deus e ela vai honrar os que temem o Senhor. 8º lugar, o cidadão dos céus, ele mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso aqui sabe o que significa? Eu, como alguém que habita na presença de Deus, vou fazer o que eu prometo, porque a mentira não pode ter parte na minha vida. Eu vou manter minha palavra, ainda que isso custe caro, ainda que isso seja algo difícil de cumprir. A própria palavra pronunciada pelo crente já deve ser a sua garantia. Não que o crente não vai assinar um contrato, não vai carimbar um documento, sim, isso são exigências, mas para o cristão, o simples fato dele dizer algo já precisa ser a garantia que ele está oferecendo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para cumprir aquilo que eu disse, cumprir todos os compromissos, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando traga prejuízo, mesmo quando isso me faça sofrer. Outra característica do cidadão do céu é que ele não empresta seu dinheiro ao outro necessitado visando lucro. É isso que está dito aqui no versículo 5, não empresta seu dinheiro visando algum lucro. O cidadão do céu, ele ajuda o necessitado de forma generosa e abnegada. Ele não tem interesses pessoais. Espera aí, eu vou te ajudar, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Não, eu vou te ajudar motivado pelo amor, porque eu vejo uma necessidade sua e eu quero, com a graça de Deus, ajudar a suprir. Na lei de Deus, para o povo de Israel, havia um mandamento em que um judeu não podia cobrar juros de um empréstimo feito a um necessitado. E isso simboliza esse conceito, em que nós, como cidadão dos céus, ajudamos por amor, não por vantagem que podemos ter. Juros que cobramos, elogio que recebemos, destaque, posição, popularidade, bênção que possa retornar de maneira alguma. Eu empresto meu dinheiro visando amar o próximo e suprir a necessidade dele. Em último lugar, o cidadão do céu é alguém que não aceita suborno contra o inocente. Diz aqui o versículo 5, parte B. Suborno é o quê? É um favor ou um dinheiro, e esse suborno é concedido, é prometido a uma pessoa que tem uma posição de confiança, né? Com qual finalidade? Em que essa pessoa perverta o julgamento, corrompa a sua conduta, prejudique alguém ou beneficie alguém, sendo pago para isso. Entenda isso, o cidadão do céu, ele não pode ser comprado. Não tem dinheiro que compre a sua honestidade. Ele não pode ser comprado para beneficiar uma pessoa ou prejudicar outra. Ele não está à venda, ele não está sendo negociado, ele não aceita suborno, ele segue aquilo que é certo e correto aos olhos de Deus. O Salmo termina com uma promessa. Começou com uma pergunta, a resposta foi dada e aí vem a promessa. A pergunta, quem tem intimidade com Deus? 10 marcas de uma pessoa íntegra foram apresentadas como resposta. E aí vem uma promessa final no versículo 5. Quem assim procede nunca será abalado. A palavra abalado aqui dá a ideia de estar numa grande insegurança, numa instabilidade. No hebraico tem a ideia de a figura de linguagem de uma vara que duas pessoas usam para carregar algo pesado. E aquilo fica oscilando, balançando para cima e para baixo a cada passo, é instabilidade. Quem é íntegro dessa maneira não tem esse balanço, essa instabilidade. Quem vive com esse padrão de integridade desfruta de uma firmeza, de uma estabilidade pessoal, mesmo num mundo incerto e caótico. A sua vida é estável,
a sua vida é sólida, a sua vida é confiável. A pessoa íntegra não sente culpa, nem acha que Deus está castigando ela porque algo ruim aconteceu. A pessoa íntegra não questiona a bondade de Deus, ela não duvida da presença de Deus nos momentos de aflição. Ela é estável. A pessoa íntegra, que nunca é abalada, ela não é sacudida pelos ventos e ondas das circunstâncias. Os pensamentos do íntegro permanecem firmes, ancorados na palavra de Deus, palavra essa que eles obedecem de forma consistente. A pessoa íntegra não tem aquela insegurança, aquela ansiedade, aquele medo porque carrega uma ponta solta na sua vida, esconde um pecado, tem algo a temer, tem algo a dever. Não. A integridade reforça a vida como aço. A pessoa íntegra, ela é estável, ela nunca será abalada. Ninguém está imune à erosão moral de nossos dias. A integridade está enfraquecida no mundo e isso acontece como um processo de erosão que pode acontecer com você e comigo. Ele é gradual, ele é imperceptível até que cause um dano terrível. Repito, ninguém está imune. Pense em que áreas você está notando que os seus padrões estão começando a ficar enfraquecidos. Tem relaxado em valores morais, isso está te dominando. Fique atento a essas coisas. A erosão moral é sutil, mas ela pode acontecer com qualquer pessoa que estiver desatenta. Queria que você pensasse na integridade e na questão da comunhão. A integridade tem tudo a ver com o relacionamento com Deus, aqui e agora, não somente na vida futura. É a pessoa íntegra e somente a pessoa íntegra que tem uma comunhão alegre, gostosa com Deus. Os pecados contínuos, os pecados dos quais nós não nos arrependemos, eles afetam sim a nossa experiência de comunhão com Deus. Como é que você está hoje em relação a isso? Você tem carregado pecados na sua vida? Você precisa confessá-los ao Senhor e se livrar deles, porque eles impedem que você esteja no santuário, impedem que você esteja no santo templo de Deus. Queria destacar também para você a lição da integridade no falar. Como vimos aqui no Salmo, muitos dos pecados e quase todos esses valores morais têm a ver com o uso da língua. Tome cuidado com as suas conversas. Você tem tido conversas irresponsáveis, maliciosas, tem prejudicado outros com a sua fala? Dá meia volta nisso. Faça uma reparação com aqueles que você prejudicou, tem prejudicado. Porque um cidadão dos céus, ele abençoa os outros com sua fala. Eu quero destacar também a importante lição de quanto essa integridade está ligada aos relacionamentos. Nos 10 tópicos que vimos da pessoa íntegra, há esse tema crucial. Todos esses princípios são princípios de relacionamento com o próximo. O que significa dizer o seguinte: a minha vida espiritual com Deus tem tudo a ver com a minha vida com o próximo. Há uma relação direta entre a maneira como eu levo Deus a sério ou não e a maneira como trato os outros. É impossível que eu esteja bem com Deus e esteja em atrito com minha esposa. É impossível que eu seja uma pessoa espiritual, boa, aceita por Deus, que desfruto de comunhão com Deus, esteja em pé de guerra dentro de casa, com atrito de relacionamento, brigando no trabalho. A integridade vai corrigir meus relacionamentos e vai santificar meus relacionamentos. E a última aplicação que eu deixo é a questão da integridade e da segurança espiritual. Levar uma vida íntegra afeta o sentimento de segurança no meu relacionamento com Deus. Então, isso também vai interferir o meu relacionamento com o próximo. E eu preciso buscar uma vida santa e justa diante de Deus para que eu possa ter autoridade espiritual, para que eu possa ter ousadia em evangelizar, para que eu possa ter alegria em servir ao Senhor, ser bênção no reino de Deus, para que a minha vida não seja uma fantasia, uma fachada e uma hipocrisia. Então você e eu vimos hoje a descrição do cristão, a descrição do cidadão do céu. Esse é o Salmo 15, que responde à pergunta: quem está na presença de Deus? É a pessoa íntegra que leva a sério esses princípios aqui descritos. Vamos orar para que tudo isso faça parte da nossa vida e nós possamos nunca ser abalados, mas andarmos firmes com o Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra, o modo como ela nos orienta
nos corrige. Queremos desfrutar dessa intimidade com o Senhor, reservada para aqueles que levam a sério os princípios morais que o Senhor estabeleceu. Vivemos num mundo, numa sociedade e até mesmo numa igreja que estão cada vez mais corrompidos, abandonando esses valores. Nós queremos abraçá-los na força do Senhor, pela graça do Senhor, para podermos desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.